Uma das guloseimas mais apreciadas pelos brasileiros, o açaí, ganha destaque em regiões conhecidas como propícia para a produção de grãos. Na semana passada, acompanhamos um empresário do ramo em um sítio no município de Balsas. O empresário, além de uma grande distribuidora, investe também na produção dos frutos. Veja a reportagem. Nos últimos anos, o açaí se consolidou como um dos alimentos mais populares nas dietas dos brasileiros. Originalmente consumido pelos povos indígenas da Amazônia, esse fruto roxo rico em antioxidante e fibra ganhou destaque no mercado nacional como uma opção saudável e saborosa. Porém, o que era visto como uma iguaria típica de algumas regiões do Brasil se transformou em um fenômeno nacional e continua em forte crescimento. Além disso, o consumo de açaí se popularizou entre os jovens, especialmente por meio das famosas tigelas de açaí, acompanhadas de granola, frutas frescas, mel e outras guloseimas. A versatilidade na hora de montar a tigela, com diferentes combinações de ingredientes, fez com que o açaí se tornasse uma opção prática e saborosa para quem busca uma refeição rápida, saudável e cheia de energia. Em Balsas, são inúmeras as casas especializadas na comercialização desse produto. Mas você sabe como é produzido essa iguaria? O programa Balsas Rural foi até um sítio a 6 quilômetros do centro de Balsas conhecer a propriedade do empresário Mário Lincoln, especialista em açaí. O sítio possui cerca de 10 hectares divididos em áreas frutíferas, piscicultura, caprinocultura e suinocultura. Mário, apesar de ser uma propriedade de 10 hectares próxima à cidade, ela é bem diversificada, né? É isso mesmo. Hoje nós fizemos um investimento no açaí, né? No açaí, depois entramos com o peixe, né? Entramos com a parte de cordeiros, né? Cordeiros. Tem a questão da cajá também, que a gente tem muito aqui também. E o porco, né? Nós trabalhamos também com o porco hoje. Mais para o consumo da fazenda, né? Então nós agregamos alguns valores, né, para a questão da economia da fazenda mesmo. Aqui atrás da gente a gente vê as cajazeiras, culturas aqui também, a produção de polpa. Isso, a cajá hoje, na realidade, ela foi um incentivo nessa propriedade. Né? Hoje essa safra desse ano, nós arrecadamos praticamente 14 toneladas de cajá, né? Já produzido aqui mesmo, da fazenda. Né? Então isso é um incentivo que a gente vai agregando valor. O carro-chefe daqui mesmo é o açaí, né? O carro-chefe hoje é o nosso açaí, né? Hoje nós temos aproximadamente 12 mil pés de açaí com 2 variedades, né? Foi uma plantação que deu certo, né? Apostei e a gente espera aí dias melhores. Você é típico de uma região do Pará, apesar de ser o açaí do Brasil, como é conhecido, na nossa região não é muito comum. Vamos conhecer a roça de açaí? Vamos lá. Dos 10 hectares da propriedade, 9 deles foram plantados com 14 mil pés de açaí de 2 variedades, a BRS Chumbinho e a BRS Pará, plantados em 2 etapas, uma há 1 ano e a outra há 7 meses. Mário, a roça de açaí foi plantada em 2 etapas, né? Isso, a primeira etapa nós fizemos com muda de 1 ano, né? De 1 ano de vida, que é, na realidade, para os estudos, é a melhor para se plantar hoje, né? Então eu fiz muda de 1 ano, hoje realmente tem um histórico, né, em termos de crescimento, de produção, bem melhor, né? E a segunda etapa eu fiz com muda de 7 meses de vida, né? Que é um açaí menor, mas relativo à questão da plantação, é muito bom também, sabe? Eu fiz esse experimento só pela questão porque eu estudo experimento que eu estou fazendo na fazenda, né? Eu fiz com mudas diferentes, né? Plantações diferentes, passamentos diferentes, tudo é um aprendizado. Então o açaí foi feito nessa questão de 2 etapas, né? Para investir na produção de açaí, nessa região típica de produção de grãos, o produtor buscou ajuda de especialistas da Embrapa. Como eu trabalho com açaí, né, hoje,
Ele disse, Mário, por que tu não planta açaí? Eu disse, rapaz, plantar, mas eu não tenho nem conhecimento nem nada. Ele, não, moço, eu te ajudo. Eu tenho um colega que trabalha na Embrapa, é engenheiro da Embrapa, é agrônomo da Embrapa, então ele trabalha só com açaí. Então eu busquei essa informação com ele e ele começou já a me falar como é que era e tal, né, me dando informações adequadas mesmo para o lado do açaí. E eu, rapaz, vamos tentar, né? Então eu fiz esse contato com ele, plantei o açaí, né, na distância que ele me mediou na época, né, porque hoje a gente tem vários experimentos na questão do espaçamento do açaí, né. Então ele me falou certinho e eu falou primeiro que me fazia as mudas porque eu não quis comprar as mudas, porque isso aí é caro na época, eu não tinha, o recurso era pouco, e eu comecei a fazer minhas próprias mudas, né, me ensinou direitinho, eu fiz as mudas, plantei. Foi um né? desafio do início, né? Ixi, muito grande, mas é muito satisfatório quando você tem a vontade, o interesse, né, e o propósito, a gente consegue. Produzir açaí tem suas particularidades. O espaçamento, por exemplo, requer uma distância considerável. Nesse caso aqui, são de 5 metros entre plantas e 5 metros entre ruas. Espaçamento, hoje o meu espaçamento é 5 por 5, né? Ó, aqui, ó. 5 metros. São 5 metros entre plantas, né? E 5 metros entre ruas. Entre ruas. Porque hoje, então assim, hoje é o espaçamento pela questão da produtividade também, porque se tu plantar ele perto, ele vai competir raízes, né? Então tem a dificuldade na produção, né? Que é o estudo da Embrapa mesmo. Eu fiz 3 plantas por espaçamento 5 por 5, né? Mas hoje já tem outros estudos na questão do espaçamento, né? Facilita também na hora da colheita, de passar facilita, uma máquina, facilita. Então, justamente por esse lado, né? Pela questão da limpeza, né? Do manejo das máquinas, né? Tem que ter esse espaçamento certo da plantação. Uma planta como essa chega a crescer a uma altura de 10 metros, a depender dos tratos culturais e manejo. Um açaí como esse aqui, ele chega a ficar qual altura? Na realidade, ele vai evoluindo, cada ano ele vai evoluindo, né? Hoje a gente sabe que o açaí ele é um açaí da Embrapa, né? Ele vai crescer, produz rápido, né? Então, mas ele vai crescer muito ainda, né? Toda a área do açaizal é irrigada por microaspressores e respeitando a legalização. Mário, toda a roça é irrigada, né? Toda a roça é irrigada hoje. Fala pra gente como é que é feito esse sistema de irrigação aqui do açaizal. Hoje nós usamos o espessor, né? E agradamente a questão do ano, a gente vai mudando o espaço. Tipo, uma planta dessa aqui hoje, ela já tem bastante raiz, né? Que é de acordo com o pico da palha, é a raiz, né? Então, hoje a irrigação ela tem que ficar aqui, ó. Fez agora aqui, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, ou entre as duas plantas, serve para quê? Para molhar mais as raízes? Como é que é? Isso, ela vai molhar o espaço das raízes, né? O açaí, às vezes, você bota um bico aqui, né, da quantidade de água, ele não vai molhar lá na outra parte, né? Então seria importante pegar toda a área da planta, né? Você tem que ter esse certo cuidado. E eu faço isso aqui, né? Eu vou de acordo com o estudo mesmo, na realidade, né? Por isso a necessidade de trocar os bicos agora. Agora eu vou trocar todos, vou colocar a bailarina, porque ela vai molhar, vai abranger toda a água. Quantas vezes por dia é ligado? Hoje, todos os dias é ligado. Todos os dias? Todos os dias tem que ligar, principalmente agora no verão, como é intenso. Você não pode deixar faltar água no açaí, né? Porque isso aí atinge ele na produção, né? Então o açaí hoje necessita de muita água mesmo. A adubação é outro detalhe para quem quer investir na produção de açaí. A área é toda limpa e o material orgânico retirado é misturado à cama de frango e utilizado na adubação. Toda a bagaceira de palhoça, de tudo, eu jogo no pé dessa planta aqui, né? E aí a gente faz manta de galinha que a gente chama, né? Que é incorpora aqui a cama de frango. Cama de frango, né? Para ajudar também a absorver. A absorver, né? Que é a nutrição, é tudo matéria orgânica, é tudo orgânico que eu chamo, né? Então, assim, a gente usa muito orgânico aqui no nosso açaí. Eu uso o esterco dos meus próprios carneiros, né? Que faz a limpeza do açaí. As fezes dos nossos peixes, né? Da nossa piscicultura, a gente joga todo no açaí também. Então a nutrição hoje,
no açaí ela é fundamental. A limpeza, a água e a nutrição, que é a questão da adubação, né? Um detalhe na hora desse processo de coroar as touceiras está nos cuidados que os profissionais precisam ter quanto aos perigos oferecidos. Tem muitos acidentes hoje nas açaizais, né, pela essa questão das cobras, mas elas vêm em busca desse tipo aqui, ó, uma rãzinha dessa aqui, né? Então ela tá se livrando aqui, porque quando a capa do açaí ela tá aqui, ela fica aqui dentro, né? Então a cobra, quando puxa às vezes o pai do açaí aqui, a cobra tá dentro, mas ela tá atrás justamente desse tipo de animaizinho como esse, né? Tem que ter um certo cuidado nessa hora de fazer a limpeza, né? Justamente para não ter esse tipo de acidente. Do plantio à primeira safra, dura em média 3 anos, processo que pode ser adiantado com a adubação química. E o produtor nos explica como é feito esse procedimento. Esse adubo aqui, né, hoje ele tem nitrogênio, né, boro, né, potássio. Então é onde eu faço a questão da adubação química, né? Qual é a quantidade? Quantidade assim. Isso aqui por planta? Por planta. Hoje varia, né? Tipo assim, eu faço análise no meu açaí a cada 5 meses, 6 meses. Eu vejo qual a necessidade que ele está precisando e aí eu pego o adubo certo e faço. Mas tem algum segredo na hora de colocar isso aqui? Você me falou que ele não é jogado especificamente. Não, hoje as pessoas eles falam que é isso aqui, eu vou falar você. Jogar aqui no pé da planta. Tá fazendo certo? Não, não tá. Esse procedimento aqui é errado. Ele é errado. Na realidade, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que olhar para a planta e ver a questão das pontas dela, né? Aqui, ó. Então a adubação da palha, que a raiz ela tá aqui agora, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó, né? Vai fazer isso aqui, ó. Adubação, né? Essa planta ela necessita disso aqui. Ah, se a planta for menor, né? Então vai ser menor o espaço, né? Então você vai fazer mais pé. Aqui a nossa adubação é de acordo com a palha, né? Quantas vezes é feito esse processo de adubação? 30 dias. Aí a gente faz, hoje eu faço o calcário também. O calcário é muito importante na planta, ele tira a acidez da planta, né? É como um ser humano, isso aqui é uma alimentação. É uma alimentação, tem que ter, se não tiver, a planta ela não desenvolve, né? Depois de todos os tratos culturais, o objetivo principal são plantas saudáveis e com excelência floração, a depender agora apenas da ajuda das abelhas para a polinização. Esse aqui é um fator mais importante no açaizal, que é a hora da floração, né? O açaí, quando ele está nessa época aqui, aí você tem que torcer, buscar as abelhas para elas chegar até aqui e fazer a polinização, né? Então a gente tem esse certo cuidado em colocar as abelhas, né? Hoje nós temos certamente 40 caixas de abelhas, né? A mandaçaia para fazer essa polinização, abelhas sem ferrão, né? Que ela faz essa polinização. Então isso aqui é de fato, se não tiver abelha, não tem produção. Outro detalhe é a eliminação dos brotos ladrões, que podem comprometer a produção. E aí tem a questão também, muito importante a questão do ladrão. O que é o ladrão? É o perfil do açaí, né? Ele empata o açaí ele desenvolver, né? Então a gente faz essa questão também do ladrão, que é tirar os perfilhos. Toda a produção da propriedade vai direto para a fábrica e o centro de distribuição na cidade. Por ser uma das maiores da região, são processados mensalmente cerca de 40 toneladas e distribuídas em mais de 80 representações em todo o Norte e Nordeste. Mário, o resultado de tudo isso aqui, toda a produção daqui tem um destino certo, que é o centro de distribuição, né? Isso, hoje o nosso açaí ele é destinado para a nossa fábrica, né? E lá produzido, né? Feito a polpa, né? E lá sai destinatário às fábricas de mix, né? Que é o nosso carro-chefe do Nordeste, que é os mix de açaí, né? Mas assim, ele sai daqui para a fábrica, né? Onde despolpa, faz toda a despolpação do fruto. E de lá a gente faz o processo de mix, né? Hoje nós estamos exportando para 3 estados, nós temos nosso mapa, né? Que é o selo, né? Do Ministério da Agricultura, né? Então as vigilâncias sanitárias, né? Todos esses órgãos, eles passam por fiscalização desses produtos nossos, né?
Para dar conta de uma demanda crescente como essa, uma equipe especializada de cerca de 34 colaboradores. São pessoas realmente comprometidas com o serviço, né, que faz um serviço de qualidade para chegar na mesa do consumidor com a eficiência, higiene e da qualidade. Mais de 80 empreendimentos recebendo açaí produzido aqui no sul do Maranhão. Hoje sim, hoje nós estamos de 80 clientes, né, 80 lojas abastecendo do Grupo Gran Açaí, né, em todo o estado do Maranhão, Piauí e Tocantins. Né, e a gente luta para chegar mais lá, mais alto, né? Mário, obrigado por receber. Valeu, obrigado. A equipe do programa Eu que agradeço. Rural, aqui Obrigado. mostrando essa Muito obrigado. bela roça de açaí, essa produtividade que ganha e vende o sul do Maranhão para todo o norte e nordeste. Isso. Eu que agradeço, fico muito agradecido. Obrigado mesmo pela parceria, né? E dizer a vocês, plantam açaí, né? Que é um mercado muito bom.